amores, tudo bem com vocês? Olha só, eu dei uma demorada na aula de hoje, ok? Sistema Educacional Planeta, 22 de abril de 2020. Hoje vamos falar de ciências, né? Falar sobre o ar. De que é feito o ar? A matéria pode se apresentar na natureza no estado sólido, líquido e gasoso. O ar se apresenta no estado gasoso. É uma mistura de gases. O gás de maior quantidade é o gás nitrogênio ou azoto, que forma cerca de 78% do ar. Isso quer dizer que em 100 litros de ar, há 78 litros de nitrogênio. Depois vem o oxigênio, com cerca de 21%. O 1% restante inclui o argônio, o gás carbônico e outros gases. Esta é a proporção de gases no ar seco, mas normalmente há também vapor de água, em quantidade variável, e poeira, certos gases vindos das indústrias e outras fontes podem também estar presentes, tá? Não é só o nosso ar que a gente respira, não é só o oxigênio, tem outros, né? A atmosfera terrestre. A atmosfera, a camada gasosa que envolve a Terra, é composta por gases como oxigênio, hidrogênio e gás carbônico. Ela é dividida em camadas e garante a sobrevivência no planeta. A atmosfera terrestre corresponde a uma grande camada de ar que envolve todo o planeta Terra e auxilia a manutenção da vida. É composta por gases que não se dissipam, mantendo-se por meio da gravidade. Com base no critério da dinâmica da temperatura, a atmosfera terrestre divide-se em camadas. São elas: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Juntas, as 5 compõem a atmosfera, que é a camada gasosa que envolve a Terra e é responsável, entre outras coisas, por manter o equilíbrio térmico do planeta, proteger contra o impacto de meteoros e filtrar os raios ultravioleta. A diferença entre uma das camadas é basicamente de temperatura, altitude, e cada uma guarda as suas peculiaridades. Tá, gente? Passar. Gases que compõem a atmosfera. Os gases que compõem a atmosfera terrestres não se dissipam com facilidade em decorrência da ação atuante da gravidade. São eles: o nitrogênio, que representa cerca de 78% do volume da atmosfera. O nitrogênio absorve poucas quantidades de calor proveniente do Sol, apesar de ser o gás com maior volume na atmosfera. Não apresenta papel muito importante. O oxigênio apresenta cerca de 21% do volume da atmosfera. O oxigênio é o gás que possibilita a vida no planeta e que forma o gás ozônio na atmosfera. O argônio representa cerca de 0,93% do volume na atmosfera. O argônio é considerado um gás inerte, pois não reagem com outros gases que estão presentes na atmosfera. Assim, pode ser encontrado na sua forma. Temos também o gás carbônico, que representa cerca de 0,039% do volume da atmosfera. O gás carbônico é encontrado na atmosfera em decorrência do processo de respiração dos seres vivos, também ser proveniente de processo de combustão. Outros gases. Há na atmosfera gases como o neônio, o metano,
o hidrogênio, o ozônio e o hélio. Na atmosfera terrestre também é encontrado o vapor d'água, que não é um gás, né? O vapor d'água representa cerca de 4% do volume atmosférico e diminui à medida que há um aumento de altitude. Esse elemento atmosférico influencia diretamente nas dinâmicas das temperaturas médias em todo o planeta, pois consegue absorver e emitir calor para a atmosfera. Vamos passar agora para os tipos de vento. Existem tipos de vento e cada um com as suas características peculiares. Os ventos atuam em diferentes velocidades e por esse motivo existem vários tipos. O vento pode também ser prejudicial ao homem e à plantação. Vamos entender por que isso ocorre e quais são os tipos de vento. Vamos aí com a brisa. A brisa é um vento fraco, muito agradável ao ser humano e aos seres vivos. Ela pode ocorrer por efeitos do mar ou da terra. A que vem do mar para a terra chamamos brisa marítima e ocorre durante o dia. O calor do solo aquece a terra muito mais rápido do que a água. Portanto, o vento quente da terra aquecido é mais leve e sobe, enquanto que o ar frio que vem do mar ocupa esse vazio. A brisa terrestre ocorre durante a noite e seu processo é o inverso, ou seja, é o deslocamento do ar da terra para ventos alísios. Os ventos alísios são ventos mais amenos, que atuam de forma constante e regular. O homem adora esse vento, né, para usar na navegação, em esportes, em windsurf, asa delta. E as crianças adoram empinar pipa com um bom vento soprando. Está aí o vento alísio. O ciclone. O ciclone é o vento que alcança a velocidade superior a 100 km por hora. Geralmente, os ciclones estão acompanhados por chuvas e formam corrente em espiral. Quando passa, vai destruindo o que encontra pela frente. Olha aí para vocês como é formado o ciclone. Vendaval. Os vendavais são provocados pelo deslocamento violento de uma massa de ar. Normalmente são acompanhados de precipitações hídricas intensas e concentradas, que caracterizam as tempestades. O superaquecimento local, ao provocar a formação de grandes comilúnvios isolados, gera corrente de deslocamentos horizontais e vertical, de grande violência e de elevado poder destruidor. Esse primeiro é o vendaval, ok? Que é a tempestade. Este segundo é o cumulonimbus. Até eu pego para poder falar um pouco, mas o nome está aí. Furacões ou tufões. Os furacões ou tufões são ventos fortíssimos que ultrapassam a velocidade de 200 km por hora. Eles são formados a partir da evaporação da água para a atmosfera. Quando evapora, é em grande quantidade e geralmente ocorrem próximos ao oceano, mares com águas em temperaturas quentes e com pouco vento. Os furacões ocasionam grandes tempestades se forem nas grandes águas. Eles são ventos violentos que se formam em forma de grandes redemoinhos. Por onde passam, a destruição é certa. Cidades inteiras ficam arrasadas, árvores são derrubadas e casas destruídas. Nada permanece no lugar e o clima é de pânico. Olha ele aí, o furacão.
Tornado. Os tornados são considerados os mais graves fenômenos atmosféricos registrados pelo homem, por conta dos imensos danos que ocasionam por onde passam. Os tornados são constituídos a partir de uma coluna de nuvem que gira muito rapidamente. O tornado, forças neste momento e que se liga entre a nuvem e o chão. É como vai a formação do tornado. Um tornado é uma formação de vento violenta e em forma de coluna que despende da nuvem e atinge a terra com enorme violência. Tá aí o tornado. A tromba d'água. Uma tromba d'água é um fenômeno meteorológico que consiste na formação de coluna giratória composta por grande quantidade de vapor e água em nuvens espessas que se movem, formando um cone cuja base é voltada para o alto. O funil é visível em virtude das nuvens de vapor de águas condensas. A tromba d'água, continuando a falar, ela é mais no mar ou em rios, tá? O ar também produz trabalho. O ar pode movimentar barcos, a vela e os moinhos de ventos. Eles movimentam graças à ação do vento, com a sua força. O barco à vela se movimenta ajudando pescadores ou pequenos agricultores que não possuem outra forma de transporte. E serve também para o transporte de pessoas, por meio da força do vento. O homem também enche as bombas de água através do moinho de vento, entre outros trabalhos também. Hoje temos a energia eólica também, que é através do vento. Aparelhos que medem a velocidade e a direção do vento. Você pode usar uma variedade de instrumentos para determinar a direção do vento. Em último caso, você poderia simplesmente levantar seu dedo para sentir em que direção ele está. Mas, caso precise de uma leitura mais precisa, pode tentar uma biruta ou um catavento. Estes e outros instrumentos são muito úteis e ajudam a determinar padrões do clima ou simplesmente medir as condições do momento. São elas: a biruta. As birutas são instrumentos muito básicos que medem a direção do vento e fornecem uma ideia básica da intensidade dele. Este utensílio é uma peça tubular feita em tecido flexível e fica presa em uma haste. Quando não há vento, o pano fica pendurado verticalmente. Porém, no momento em que o ar começa a passar através do tecido, a biruta se enche e faz com que as laterais dela expandam-se e separem-se. Isto resulta uma aparência circular cilíndrica, fazendo com que o instrumento se estique na posição horizontal, tanto a haste quanto o chicote e os fios, nos quais a biruta está presa. Podem girar quanto o vento muda de direção. Dessa forma, a orientação dela irá indicar a posição do vento. Olha a biruta aí para vocês. O catavento. O catavento funciona de forma similar à biruta. Ao invés de um tecido tubular, este instrumento é feito colocando-se um polo horizontal no topo de um polo vertical. Eles são colocados juntos de forma que de cima possa se mover independente da estrutura da base. O polo horizontal possui uma ponta vertical plana que reage à passagem do vento. Essa extremidade ampliada pode ter qualquer largura, espessura ou forma, como o formato de um galo, por exemplo. Quando o vento bate do lado plano da ponta,
ele o empedora e faz com que o polo gire. Quando o polo roda paralelamente à orientação do vento, né, a área plana também fica paralela. Com isso, o ar se move pela ponta aplanada em qualquer um dos lados, sem que tenha qualquer efeito na posição do polo. Olha o galo, né, como catavento, e tá aí para vocês um outro tipo de catavento. E além desses, tem o catavento feito de papel, né, que a gente poderia fazer na sala se estivéssemos em sala. Ventoinha, esse não tem no livro de vocês. A ventoinha, que também pode ser chamada de catavento, é uma turbina no estilo moinho de vento, que gira perpendicularmente ao vento que sopra sobre ela. Como as birutas e os cataventos tradicionais, a ventoinha pode ser presa a uma base giratória. Isso permite que ela mude de direção de acordo com o ar e gire de frente para o vento que vem na direção dela. A ventoinha mais próxima que a Pro encontrou foi essa. É como as hélices do ventilador, só que ela fica fora, né? Como o catavento de papel que eu falei para vocês. Anemômetro. O anemômetro é qualquer aparelho que mede a direção do vento e a intensidade dele. Pode ser simples, como os dispositivos descritos acima, ou pode ser uma complexa máquina operada por computador, que mede e grava os padrões do vento ao longo do tempo. Os anemômetros mais avançados são usados para auxiliar nos relatórios profissionais sobre o tempo e tem também no controle do tráfego aéreo. Esses instrumentos também são usados para monitorar as condições ideais para lançamentos de naves espaciais e como uma ferramenta de pesquisa em estações de energia eólica. Está aí o anemômetro. Gente, também é usado muito nos estaleiros, né? Para poder ver quando é que o navio pode sair, em que direção o vento está. Também. Certo? Atividade no livro de ciências, página 83 e 85. Aproveitando também, estarei passando as atividades de português do dia, né? Que é de ortografia, né? São as palavras com BL, CL, FL, GL, PL e TL, que são as páginas 84 e 85. E atividade no livro de caligrafia, que corresponde à ortografia que vocês farão do livro de português. Ok, meus amores? Essa atividade vocês vão entregar na próxima aula de português e ciências, que é na segunda-feira que vem, tá? Que corresponde ao dia, deixa eu ver aqui bem rapidinho para vocês, meus anjos, no dia 27. Então, a gente vai estar fazendo a correção dessas atividades na segunda-feira, dia 27. Meus amores, um grande abraço, eu em todos, tá? Um beijão. A saudade só faz aumentar cada vez mais, o quanto mais eu fico longe de vocês. Pense, tudo que a Pro gostaria era de estar em sala de aula, dando risada, fazendo as brincadeiras, e a gente naquela quadra, correndo, gritando também, né? Mas, olha só, vou aproveitar e dizer a vocês que estou mandando também um vídeo, né, falando da atmosfera, com a musiquinha bem legal, para que vocês possam aprender mais um pouquinho. Beijo no coração. Tchau.